Fala galera, Edcast na área. Hoje a gente vai falar de um assunto aí importante pra caramba. Já viu aquela música da Pitty, quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra? Já. Eu sou o primeiro a ter o teto de vidro aqui, que minha LGPD tá meio merda, mas ela tá aqui pra resolver pra mim e pra vocês também que estão assistindo aí. Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, Cleide. LGPD, o que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela é uma lei estabelecida para tratamento de dados. Tudo aquilo que você coleta. Nome, CPF, RG. Agora tem uma lei. E você precisa continuar tratando esses dados. Porém, agora em conformidade com essa linda lei. Eu tinha te mandado no WhatsApp, e aí eu acho que é uma dúvida que talvez não só eu realmente tenho. E aqui eu tô falando de leigo, tá, gente? Eu sou leigo nisso aí, apesar da gente trabalhar como estrategista e tal. Lei é uma coisa séria, a gente tá falando aqui com um advogado e tal. Então não é algo assim que, você não conhece, não sei. A gente não conhece, vocês vão ver que a gente não conhece, por isso que a gente trouxe advogado especialista. Uma coisa que eu queria entender é quem realmente vai chegar para mim e vai falar, olha, isso aqui tá errado e a gente pode denunciar, enfim. Como que o Ministério, não sei, é o Ministério Público que recebe essa denúncia, quem que recebe essa denúncia, como que recebe, quem que denuncia? Então, boa pergunta. O seu órgão fiscalizador maior é o titular de dados, aquele que você pegou o CPF. Então, é o próprio lead. É o próprio lead. Ele quer saber, o que você está fazendo com meus dados aí, meu caro? Onde você conseguiu esse meu telefone? Me responda. E se você não der respostas, ele tem aonde recorrer. E esse órgão fiscalizador que a gente chama é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai funcionar assim como o PROCON funciona para o Código de Defesa do Consumidor? Só. A ANPD vai funcionar em parceria, inclusive, com o PROCON e com o Judiciário, para entender o que você está fazendo com esses dados. Isso aí é aquele site lá do .gov que a gente entra lá. Antes ele era um órgão ligado ao governo, agora não, agora ele é uma autarquia. Saiu uma medida provisória que, com certeza, e nós torcemos para que isso aconteça, ela se converta em lei, e aí ela vai se tornar lei e ela vai ser uma autarquia. Essa autarquia, o que ela tem de diferente? Ela vai ter autonomia. Ela vai poder chegar tendo denúncia ou tendo ventilação de denúncias ou alguma dúvida do que você está fazendo com esses dados, ela vai poder chegar até você e te questionar. Me fala o que você tem de lead. Espera aí, você tem procedimentos de segurança dessas informações? Eu preciso que você faça isso. Isso é interessante, porque, tipo assim, a gente acha que vai chegar um auditor lá e vai fiscalizar minha página. Quem vai denunciar, né, se denunciar, obviamente, é o próprio lead que recebe ali um e-mail, que a gente fala um spam, uma pessoa que não quis receber aquele e-mail, não quis receber aquele contato, e ela está recebendo aquilo lá, ela pode denunciar, e se ela denunciar... Ela já tem, inclusive, essa disposição no site da ANPD, onde ela pode fazer essa denúncia, ela faz um requerimento. Mas não se assuste. Não se assuste. Se assuste sim. Se assuste sim, ANPD, porque eu acho que é... Uma coisa que a gente fala muito, ela vem aí, ela não vai vir canetando todo mundo. Pelo menos nesse primeiro momento, ela vem com uma pegada pedagógica. Quem está multando mesmo, que a gente fala até, são as ações no judiciário. O judiciário entendendo que houve ali uma fraude nesse tratamento de dados, aí ele sim, ele vai estabelecer que você pague dano para o titular. Mas a ANPD, ela tem sanções, na LGPD tem sanções para você, empresário, que não trate esses dados direitos, que elas vão até de advertência até suspensão de dados. No seu caso, por exemplo, você já parou para pensar se ficar uma semana sem tratar dados? No caso, é o que acontece, né? É o que está acontecendo, mas quem não sabe. Aí a gente vai reformular aqui a nossa linha geral de dados aqui, porque não tinha tratamento até eu conhecer a Cleide. Não tem até agora, na verdade. Né? Enquanto eu tô gravando esse podcast, não tinha esse tratamento. E aí foi tanto que a gente convidou ela para fazer o curso que tá lá no EdSchool Prime, tá? Quem quiser, vai lá assistir, que você vai entender tudo de LGPD. Ela acabou de gravar, né, Cleide? Acabei de gravar. Então, ficou bom. Ficou ótimo. E assim, é interessante pra gente que... Eu vou falar o meu caso aqui dentro, né? Eu já te contei, mas quem não sabe... Outro dia mesmo, a gente tinha acabado de fazer um lançamento com cerca de 40 mil leads. E eu sou estrategista, eu tinha contratado uma plataforma para a Buderol, tinha contratado a Buderol para colocar para captar os leads e tal.
E aí eu precisei de usar outra plataforma, o Mailchimp, e nessa troca de dados, eu passei os dados para um outro estrategista. O cara lá baixou aqueles dados, jogou em cima de um, jogou em cima do outro, enfim. Não tinha nenhum protocolo de tratamento de dados. Nesse caso, se eu tivesse ali uma auditoria, alguma coisa me auditando naquele dia, que sanções que eu ia receber? Como que seria a vida da Disco? A Disco tinha acabado naquele dia? Me fala um pouquinho sobre isso. Vamos colocar aí um pouco na ordem dessa Muita polêmica. coisa, essa polêmica. Primeiro você faz o quê? Você faz uma transferência de dados. Isso é o quê? Uma operação de dados. Tudo aquilo que você faz com dados dentro da sua empresa, que vai da coleta até o descarte, é uma operação de dados. A transferência é uma delas. A partir do momento que você transfere esses dados, a gente precisa entender como que você fez essa transferência. Você faz ela como controlador, você determina, olha, meu amigo, meu parceiro de negócio, faz esses dados de acordo com o que eu estou te mandando. Aí você é um controlador e ele é um operador de dados. Ele está fazendo isso abaixo do seu comando. Uhum. Porém, se você passa para ele e fala assim, trata da forma que você quiser, ele também começa a ser um co-controlador. Responsabilidades. Independente de ser controlador, de ser co-controlador, de ser operador ou suboperador, todos têm responsabilidades na medida da sua culpabilidade. Você tratou os dados de forma devida, mas a partir do momento que o seu terceiro, o seu parceiro de negócio, trata de forma indevida, o titular pode até acionar você. Sim. Porém, você pode, sim, convidá-lo para o processo para justificar a formatação que ele fez esse tratamento. E se tiver indevido, ele pode ser responsabilizado. Eu não sei se eu vou te pegar meio de surpresa aqui, mas no caso, assim, por exemplo, a gente utiliza o Active Campaign para coletar os dados, né? A partir de landing page, aquele tipo de coisa toda, e lá dentro a gente cria lá os fluxos e tal. No caso, eu tô falando do Active Campaign, que a gente usa aqui e tal, mas esses softwares, né, que a gente capta os leads, eles também fazem parte dessa... Eles também são coprodutores, no caso? Como é o nome? Co-controlador. Co-controlador, isso aí. Eles são co-controladores também? Todos que estão na cadeia de tratamento de dados. Todos. Seja você, seja seu software contratado, todos precisam estar adequados à LGPD. Você não pode fazer parceria com quem você não confia. Sim. Eles precisam estar em conformidade com essa cultura que você preserva, que você, a partir de hoje, vai carregar. Exatamente. Que eu preciso proteger. É uma ideia que nós precisamos, como empreendedores, entender. Por trás de um CNPJ tem um CPF. Sim. Existem responsabilidades. A LGPD, ela trouxe o quê? O direito de propriedade para esse indivíduo. Hoje, ele pode, sim, pedir a você que você tenha procedimentos mínimos de segurança dentro do seu negócio. E aí você precisa tratar isso com inteira responsabilidade. Levando em consideração que eu não quis escutar você, falei assim, foda-se o que ela falou de LGPD, não tô nem aí. Vou continuar do mesmo jeito que eu tô hoje. Aí é aquela pergunta que eu te fiz. Quais sanções a EdSchool que ela estaria cabível nesse momento? A LGPD ela determina as sanções da seguinte forma. Tem a advertência, vem aqui, te responde, fala assim, olha, eu preciso que você crie os procedimentos, uma política de privacidade, uma política de cookies, termos de uso, que você tenha esse inventário de dados, mas ela pode também te multar. E as multas são 2% do faturamento da empresa, podendo chegar até 50 milhões desse faturamento. Que isso? Quanto? Não, repete isso aí, isso é brincadeira, você falou mentira. Não é possível. Está na lei, eu tenho provas. 50 milhões? Pode chegar até 50 milhões do faturamento. De 2% do faturamento até o teto máximo é 50 milhões do faturamento. Que isso. Porém, vocês pensam o seguinte, sanções em que vai ter multa pecuniária, Sim, que vai mexer no meu bolso, ela é muito grave, ela é. Porém, aqui você é suspenso de produzir, de tratar dados, talvez para você é um prejuízo muito maior. Que doideira. E no caso, você falou que a primeira coisa que a lei vai falar pra gente fazer é chegar lá e colocar uma política de privacidade, tal, esse tipo de coisa. Estabelecer as regras do jogo, né? Então, quais regras são essas exatamente? Assim, quando eu falo de política de privacidade, o que eu tô falando? Porque a gente vê lá, na verdade... Assim, eu acredito que 99% das pessoas que entram numa página que está escrito lá política de privacidade, ou então até mesmo a questão dos cookies, né? Da aceitação dos cookies, acho que ninguém nunca clicou naquela mensagem lá para ver quais são as políticas. Inclusive, tem sites que geram isso aí. E aí eu nem sei se isso é válido mesmo.
Não. Não, né? Não é lá. Exatamente. Inclusive, já usei. Teto de vidro. Vamos lá, gente. Ó, a gente fala a verdade. Casa Ferreira Espeta de Pau. A gente fala a verdade, ó. A verdade é essa e aqui a gente tá aqui exatamente para mudar isso aí, né? Esses packs de documentos que você compra na internet, eles não são válidos. Porque você já começa a partir do pressuposto da seguinte forma. Você é uma empresa de marketing. Sim. O seu modelo de negócio é igual ao de uma empresa que trata com dados da saúde? Totalmente diferente. Por que a sua política de privacidade tem que ser igual? Ctrl+C, Ctrl+V da de lá. Se o seu modelo de negócio, a tratativa dos dados do seu modelo de negócio é diferente do de lá. Mas não existe um termo genérico para ambos? Não pode, porque senão é fraude, né? Configura fraude. Aí a gente já entra até em código civil, né? Civil, penal e em outras esferas. É uma coisa que eu gosto muito da LGPD, exatamente isso. Ela é uma lei multidisciplinar. Ela anda em conformidade com várias pegadas. Se eu falo, por exemplo, de LGPD no setor de RH, eu falo também de CLT. Sim. Quando eu falo de LGPD em contratos, eu falo de LGPD em Código Civil, eu falo em Código de Defesa do Consumidor. Política empresarial, tudo mais, Política empresarial. Então, é uma lei que ela está aí para falar para conversar com todas as leis, com todas as instruções normativas, com determinados segmentos. Até porque o digital, ele, hoje em dia, né, não só empresas de marketing digital, a maioria da galera que trabalha com a gente, que é infoprodutor e tal, a gente não está falando exatamente ali do mercado de infoprodução, né? A gente está falando de qualquer empresa que utiliza dados de alguma forma, né? A Lei Geral de Proteção de Dados... Seja, inclusive, no Instagram, por exemplo. É para o ambiente físico e para o ambiente digital. O digital, ele tem uma pegada ainda maior, porque nós temos outras diretrizes, que tem aí o Marco Civil da Internet, que vai também tratar de dados... de regras para tratamento de dados nesse ambiente digital. O que é o Marco Civil da Internet? É uma lei voltada para quem trata exclusivamente com a internet. Eu já ouvi falar muito do Marco Civil. Marco Civil isso aí mudou? Foi um paralelo da internet? O Marco Civil ele vem antes da LGPD. Sim. Né? A LGPD só veio aí e ela abraçou o que o Marco Civil já falava. Show de bola. Questão de política e privacidade. Eu tinha te perguntado, mas o que é exatamente isso aí? Assim, o que eu coloco lá na minha política de privacidade? Você vai dar transparência de como você trata os dados. Tudo que você faz aqui dentro da sua empresa com esses dados, com quem você compartilha esses dados, de que forma você trata, quais são os sistemas de operação que você tem aqui dentro com os dados, você coloca todos eles dentro dessa política. E se eu de alguma forma, lá, coloquei lá, papai, não sei o que, tal, eu tenho uma estratégia de marketing. No caso, a gente que está produzindo, fazendo lançamento, esse tipo de coisa, a gente sempre tem uma estratégia. Uhum. Vamos supor que eu coloquei essa estratégia lá, definida, né, também, lá na minha política de privacidade. Eu falei assim, eu vou usar seus dados, que eu estou captando aqui, seu e-mail, para te mandar mensagem X, Y, não sei o quê. Precisa ser exatamente detalhado? É importante que seja detalhado. Quanto mais transparência você der ao seu titular de dados, como você está tratando esses dados, como você está operalizando esses dados, mais distante das sanções você fica. Isso é importante, porque se eu mudar de estratégia no meio do lançamento... Você tem que mudar a política de privacidade. Então, é por isso que a gente não tem que ficar copiando, colando. Não, de jeito nenhum. Porque o que a gente tem que pensar na primazia da realidade? O princípio é esse. O que eu faço está coerente com o que está escrito? Ou é uma letra morta o que eu coloquei ali nesse documento? E os procedimentos internos, os códigos de conduta que eu vou colocar aqui dentro para os meus colaboradores tratarem esses dados conforme a minha cultura de proteção carrega. Tudo isso tem que estar em conformidade com a realidade do seu negócio. Por isso que não existe esse negócio de comprar pack de documentos e sair aí, Ctrl+C, Ctrl+V, para tudo quanto é... galera, eu vou ter que fazer muita adequação. Nós vamos te ajudar. Falei. Então, é importante isso aí também. A gente precisa necessariamente de um advogado. E aí, eu não quero cortar o seu jabá, não, tá? Não vai cortar, não. Mas eu quero saber exatamente, tipo assim, o meu infoprodutor, vamos supor, ele não pode pagar um advogado. Uhum. O que ele pode fazer para ele melhorar lá procedimentos o trabalho mínimos. Ele não tem site, mas ele coleta dados. A gente até explica nessa aula, que faz uma planilha simples.
Quais os dados você coleta, onde eles estão armazenados, com quem você compartilha, quanto tempo ele vai ficar ali, qual que é a base legal e a finalidade que você está tratando esses dados. Você tendo esses mínimos procedimentos, uma coisa que a gente ignora, principalmente quando a gente está começando um negócio. Eu vou fazer um e-mail, mas eu não faço um e-mail, eu faço um e-mail comum, eu não faço um e-mail com um domínio registrado. Um corporativo. O domínio registrado, ele traz uma certa proteção para tudo aquilo que você tem de documentação dentro do seu negócio. E isso é válido não apenas para a LGPD, porque você tem que preservar o seu segredo industrial e empresarial. Né? Você não quer sair vazando suas informações para todo mundo. Quais são os segredos que você tem para faturar os seus milhões? Poxa! Como faturar 1 milhão em apenas 7 dias? Não conto. Você não quer ficar propagando. Tem segredos que você deixa na sua caixa de reserva. E quando você tem... E aí, voltando a falar sobre a LGPD, quem não tem esses procedimentos mínimos, ele está correndo riscos. Porque um invasor um cybercriminoso, se o computador estiver vulnerável, ele vai entrar e ele vai acessar e ele vai pegar. Sim. Né? Casos recentes. Empresas grandes, né? Vazamentos de dados, incidente acontece. E muitas vezes ele acontece por erro humano. Ele não acontece sempre porque o meu sistema de informação ele não é 100% seguro. Muitas vezes é porque ele está aí com o computador aberto, sem uma senha segura. Sim. E aí uma maldadezinha qualquer. Um ponto que eu vejo assim, que existe uma nocividade. Farmácias. As farmácias vão coletando seus dados, vão coletando. Esses dias mesmo... você fala naqueles programas de fidelidade, aqueles cartões de desconto, né? Aquilo ali... Aquilo ali é uma safadeza. É uma safadeza, tá? Você tá fazendo isso aí, é uma safadeza. Eu falo. Você não precisa falar, não, mas eu falo. É uma safadeza isso aí. Não, eles até podem fazer isso, não tem problema nenhum fazer. Mas criem procedimentos seguros para aquilo. Se eu pergunto para eles o que vocês querem fazer com esses dados, me responda a verdade sobre ele. Porque muitas vezes eles estão compartilhando esses dados com empresas de laboratórios, e aí, para poder potencializar ganhos. Sim. Né? Na maioria das vezes, né? Aquilo ali é só promocional e, assim, não entrega uma promoção de verdade. Eu vou te dar um exemplo que eu presenciei. Né? A farmácia, ela estava lá com o computador aberto, tinha dados de cliente lá, solto. Uma pessoa má, ela pode... Quem é dessa área da engenharia? ele sabe mexer com esses troços. Vai lá, ele consegue captar tudo quanto é informação que está ali. E aí é que as milícias digitais, elas atuam. E aí é que a gente tem os problemas das clonagens de cartão de crédito, de compras indevidas em seu nome. Hoje mesmo por conta dessa vulnerabilidade. Hoje mesmo eu tentei hackear o site do Multi360, que está me devendo. O Multi360 me paga, tá? R$199 aí, 7 dias que eu tinha para poder cancelar, tá? Vocês não estão me pagando, não. Aí eu fui lá e tentei hackear, mas não deu certo. Mas eu tentei achar exatamente isso aí. Que você bate lá no... Tô falando sério, gente. Pode parecer que é zoeiro, mas não é não. Você bate ali no Google ali, como hackear um site, alguma coisa assim. Eles falam exatamente isso aí. Você coloca lá no código-fonte, eles pedem para você achar dados que estejam perdidos ali, que não sejam criptografados, que não sejam... E, geralmente, quando uma empresa é hackeada, é exatamente porque os dados de login, senha de usuários estão lá, visíveis no código-fonte. Exatamente. E eles têm umas operações simples que as pessoas ainda caem. Chega, às vezes, nos e-mails corporativos, aqueles e-mails que a gente chama de e-mail phishing. Sim. Que é para poder fazer o quê? Aquela pescaria básica, né? Entre aqui que eu quero e ganhe não sei o quê. Se o empregado ele não tiver consciente do risco daquilo, ele vai clicar. Às vezes ele cria e-mails até como se fosse na formatação do corporativo. E aí ele clica. E ali o que ele faz? Ele abre a porta para o cybercriminoso entrar e roubar dados e informações de uma empresa. Isso é outra coisa também muito interessante a gente falar aqui, que é o seguinte, ó. Aqui a gente está falando da lei LGPD aplicada aqui. É um empresário que não está tratando os dados de forma correta. Sim. Eu não sei se a gente considera isso um criminoso. A gente vai considerar um empresário um criminoso. Não sei se é exatamente... Mas aí tem o cybercriminoso, igual você citou, que é o cara que vai se apropriar desses dados que não foram bem protegidos pela empresa para fazer spam, para atuar de alguma forma maliciosa. Quais são as sanções em cima deles? Que são duas pessoas, né, diferentes aqui. O empresário, que foi trouxa e não conseguiu trabalhar bem os dados,
E aqui o cara que realmente está pegando e fazendo merda com o negócio. Primeiro ponto, quando o empresário ele identifica que houve uma invasão nos seus sistemas operacionais, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir na NPD e avisar, tive um problema de invasão. Para ele não ser responsável. Para ele não ser responsabilizado. E ele publiciza também isso através do seu site. Sim. Prezados clientes, tivemos uma invasão e foram vazados dados do tipo nome, CPF, estamos criando providências para poder resolver o problema. Se eu não publicar isso aí, eu posso ser culpado como... Porque é como se você tivesse... De boa, tá tranquilo. Tô conivente, né? Conivente. Tô conivente com aquilo ali. E você não pode, você tem que agir rápido. Sim. Na Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão da boa-fé, ela vai ser um basilar para o empreendedor. Se compreende que o empreendedor ele não agiu de má-fé, ele não estava mancomunado com a milícia, ele está tranquilo. Ele não responde sanções. As sanções são apenas... Poxa, essa parte é interessante. Elas são apenas para casos em que o empresário deu de ombros para a lei. Não Sim. teve o que a gente chama de governança corporativa. Essa gestão. É isso que... Eu já vi esse nome demais. Governança corporativa. Para quem não sabe, se trata disso aí. Isso é importante. São nomes do que a gente são não procedimentos internos que você... coloca dentro do seu negócio como se você falasse assim, eu preservo isso aqui como coisas que eu não vou trocar. Coisas que você foi ensinado desde a infância. Princípios, ética, moral. Tudo isso são bens que você não negocia. Sim. Você começa agora a trazer isso para dentro da sua empresa. E aí seria tema até para um outro podcast que a gente falaria sobre compliance num contexto geral. Né? Show. E a Lei Geral e se você possui isso dentro do seu ambiente, os órgãos fiscalizadores eles vão entender, eles têm procedimentos mínimos de segurança lá. Eles não agiram de forma irresponsável. Ô Cleide, no caso, tem uma coisa no mercado digital que são os afiliados. Uhum. Né? Você já deve ter ouvido falar bastante, né? E recentemente eu até estava conversando com o Magno. Tá chegando pra gente sempre uma galera no WhatsApp falando que é, tipo, não sei o que da Amazon. Uhum. Sempre inventam alguma coisa, né? Trabalho aqui dentro da Amazon e quero oferecer pra você aqui uma oportunidade de trabalho, de você trabalhar em casa, de 3 a 4 horas, pra você ganhar não sei o quê. Você precisa de comprar esse treinamento. Ou seja, os caras estão vendendo um treinamento de renda extra lá, eles acham os nossos dados, não sabemos da onde, utilizam dentro de um chatbot. Pergunta que fica é o seguinte, esse afiliado, não sei quem ensina esse cara a fazer esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas, assim, ele pode responder criminalmente, por exemplo. O cara que chegou para mim aqui, eu posso entrar em processo contra esse afiliado? Primeiro passo que o titular tem que ter. Ele precisa esgotar os meios administrativos. Você vai falar diretamente com aquele que está conversando com você. Onde você conseguiu meus dados? Quem compartilhou meus dados com você? Eles não responderam? Vai no site da empresa, faça uma reclamação direta, principalmente com o encarregado de dados, né, de PO, faça essa reclamação e comunique. Eu não quero que esses dados sejam tratados mais, não quero ser incomodado e importunado mais. Não deu certo? Reclame aqui. Tem o site do Reclame Aqui que nós podemos também fazer todas essas reclamações. Se alguém chegar lá e digitar Paulo Bonfala, vai achar um monte. Então... Não deu certo com Reclame Aqui, não deu certo com as vias administrativas, aí procure um advogado e para ele tomar as providências, né? O Procon entra dentro desse âmbito aí ou não? O Procon ele tem atuado com relação a essas questões de tratamento de dados de mãos dadas com a ANPD, né? Porque, como eu te disse, a ANPD até então ela era um órgão ligado ao governo. Ela não possuía uma autonomia. Aí o Procon vinha e fazia esse momento que seria da ANPD. Agora, não. Agora, a ANPD ela é uma autoridade, ela é uma autarquia, agora ela pode caminhar com as próprias pernas, vamos falar assim. Eu posso ir direto, então... Pode, no site da ANPD. No site da ANPD e denunciar, né? No site já tem um requerimento que você já faz uma reclamação direta lá, mas lembrando que antes você precisa esgotar a via administrativa.
Ou seja, ir lá com aquela pessoa que está te importunando. Primeiro tem que tentar resolver de forma pacífica. Tal. Sempre assim. Antes de qualquer conflito que você tem, primeiro você tem que esgotar na via administrativa. Que não é meu caso, né? Não, eu acho. Desafogo o judiciário, né? Qualquer coisinha, eu vou chegar lá que o judiciário. O pessoal tá me devendo 199, o chatbot. O próprio judiciário vai falar, quando olhar, vai falar assim, poxa vida, você sequer se esforçou para tentar resolver né? esse conflito. Você está querendo ganhar, né? Obviamente. Mas não é por aí. Aí fica mandando pro advogado voltar lá atrás para ser o advogado. Vai lá e tenta resolver esse negócio no acordo, na negociação. Aí fica dando retrabalho pra gente. Aí acabou também que o processo ficou mais caro do que, às vezes, o que você deveria ganhar ali e tal. Enfim, não compensa. E a chateação permaneceu. Exatamente. Né? E aí, esse é o ponto que eu estava falando da questão do afiliado. Porque o produtor, o dono do curso, né? Uhum. Ele tá a galera vendendo para ele pode ser culpado também, né? Pode. Tipo, na verdade, ele vai ser culpado se alguém estiver fazendo isso aí, sacanagem, em nome dele, né? A responsabilidade maior é dele. Ele precisa ter aí procedimentos de segurança mínimos, adequados. E orientação. Por isso que um dos pontos mais importantes da LGPD é você manter a equipe que está com você consciente do que é treinamento. Vamos treinar a galera aí, vamos falar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos trazer cases de situações de vazamento de dados, vamos discutir isso, vamos entender se, será que a gente está fazendo algo semelhante? Vamos abolir esse tipo de procedimento? E o que é uma coisa muito interessante, que quando você faz esse trabalho, você acaba potencializando o seu negócio, você acaba começando a entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começa a te abrir os olhos para algumas coisas, para alguns dados tóxicos, por exemplo, que você está coletando e que você não precisa dele. Então, para quê? Porque antigamente a gente pensava assim, a galera do marketing, né? Então, quanto mais dados eu tenho, mais força o meu negócio tem. Mas, às vezes, você nem está usando aquilo. Na maioria das vezes. Qual que é a inteligência que aquilo traz para o seu negócio? O que eu mais vejo é gente com e-mail... Aquele monte de lead lá, e-mail lotado lá no software, só que... Não gasta nem 10%. Exatamente, vai mandar mensagem pra galera, 90% não abre, os outros 10%, 5% cai lá na caixa de spam. Exatamente. Ou seja, 5% apenas da sua base ali realmente está recebendo sua comunicação de forma efetiva. Exatamente, é o que a gente falou, né? Dados tóxicos. Você tá coletando um monte de informações para nem usar. Então, se o meu negócio precisa só de um nome... E de um telefone e de um e-mail, para que eu vou ficar pegando CPF, RG, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, se é casado, se não é, atestados médicos, se é doente, se não é. Se o meu segmento não pede isso. Olha que eu conheço gente que tá fazendo isso aí, tá? Não vou falar o nome não, mas... Não pode. Dessa vez eu não posso, não. É pensar o seguinte, princípio da necessidade. Eu vou coletar apenas o que é necessário para o meu negócio. E, eu fico pensando no microempresário. Quando eu falo micro, eu falo assim, realmente o pequeno ali, que geralmente está utilizando o Instagram e, no máximo, o WhatsApp. Uhum. Tá? E aí a gente sabe que a pessoa entra em contato via WhatsApp, ele acabou gerando um lead, né? Se eu sou o cliente, te chamo no seu WhatsApp, acabo sendo seu lead, porque você tem um dado de contato meu. Nesse caso, como que o pequeno empresário trabalha? Porque não é só o grande que está passível, né, de sofrer LGPD. Não, a LGPD ela é para toda pessoa jurídica de direito público, privado e para quem também... Pessoa física também? Pessoa física que trata dados com finalidade econômica. A lei é para todos. Ele precisa ter procedimentos. É o que eu falei. As empresas grandes, elas precisam desenvolver coisas grandiosas, mas o pequeno, ele precisa desenvolver procedimentos de segurança mínimos. Tem uma lead, faz uma base de Excel mesmo. O que eu coleto? Para que eu coleto? Quando eu vou descartar? Com quem que eu vou compartilhar? Qual que é a finalidade? Acabou. Não precisa de muita coisa, não. E quando que eu descarto os dados? Aí depende de você, né? Quanto tempo você considera que aquele dado é importante para a continuação do seu negócio? Legal, a lei ela não determina o tempo. A lei não. Porém, existem leis correlacionadas que determinam. É por isso que a gente precisa de construir aí essa temporalidade. No caso, por exemplo, do marketing,
Você tem que pensar o seguinte, 5 anos é o prazo prescricional até determinado menos. pelo Código Civil. Não, vou manter essa lide por 5 anos, eu não vou precisar disso para mais... Agora, eu tenho um contrato, pessoa jurídica, pessoa física. Eu vou ficar com aquele contrato guardado na minha gaveta ad eterno? Não. Não dá, né? 5 anos no máximo. É o prazo que a pessoa tem para entrar, para ajuizar alguma ação com você. E aí você precisa guardar, assim, aquele contrato baseado na questão da base legal de execução de contratos e deixar ali guardado. Show. Né? Mas se você fala o seguinte, eu creio que 6 meses é o tempo suficiente para ficar armazenado. Elimina o que você não está usando. Elimina. Fica guardando aquela coisa. Aí você me perguntou a questão do WhatsApp. Se a pessoa te procura pelo WhatsApp, faz algo assim, aquela chamada automática mesmo, né? Sim. E ali você já consegue... Marca com a tagzinha também, né? Utilizando o WhatsApp utilizando Business. seus dados e pronto. Ali você já consegue gerar uma proteção mínima de que você coletou ali com boa fé e com princípios pautados na lei. Ô Cleide, já viu o Faustão falando, quem sabe faz ao vivo, né, bro? Você falou, a Cleide, pra quem não sabe, ela analisou todo o meu site pra me dar uma carracada depois aqui. Gente, dei bons conselhos pra ele. Mas então, eu quero que você dê esse conselho pra quem tá assistindo, porque até o site tá aqui aberto. E realmente, assim, tá faltando aqui, a gente não trabalhou antes sobre a questão da LGPD e tal. E aí, a gente tá na oportunidade agora de fazer isso aí. Eu queria que você mostrasse pra galera o que tá errado aí, Neto. Se você puder... Não tem como abaixar aqui, não, né? Você olhar aqui, o que tá errado aqui no nosso site, só de primeira vista, assim. O cara entrou aqui no meu site, Não, primeira vista que eu já enxergo aqui que você não tem política de privacidade. Nenhuma. Termos de uso. Nenhuma, zero. E políticas de cookies. Então, nesse caso aí, eu já... Os 3 documentos já tá inválido, né? Seu site tá aí, você faz o que você quiser com ele. A pessoa faz um contato com você, abre lá, faz um favor no contato. Acho que nem... Não... Tá travado. Tá travado, Você clica ali no contato, pressupõe que ela vai deixar um nome e um telefone. Exato. Um formulário, tem um formulário. Tem um formulário. Esse formulário precisa estar em conformidade com a lei. Você precisa colocar textos do que você faz ali. O que eu vou fazer com aqueles dados? O princípio da transparência. Mas mesmo que seja um call to action, por exemplo, converse com um consultor. Tá lá escrito, converse com um consultor. Na política de privacidade, você tem que colocar que ali você tem esse tipo de procedimento. Não, doideira. O que mais poderia avaliar aqui? É só essa parte da política de privacidade? Os termos de uso de cookies. Então, o política de privacidade, qual que é a diferença? Termos de uso. Termos de uso. A gente... Cara, pra mim, eu como leigo, pra mim é a mesma coisa. Você acha que é diferente? Ô, Tama, fala aí. Não. Tama acha que é diferente, mas ele também não sabe a diferença. Não. Vamos lá, a política de privacidade, ela tá ligada à proteção. Como que a empresa protege... os dados do usuário. E mantém a intimidade inviolável, proteções que vocês têm dentro da empresa. Termos de uso. Para quê? O que vocês fazem com esses dados? Com quem vocês compartilham esses dados? Como que vocês usam os dados? A política de privacidade, ela também pode ter pontos voltados para os termos de uso. Entendi. Porém, o termo de uso... mas, Cleide, todo site precisa de termo de uso? Talvez não. Só aqueles que realmente vão utilizar aqueles dados para algum fim. Tem empresa que a gente olha e fala assim, não, só precisa da política de privacidade de cookies. E o termo de uso é dispensado. Mas tem empresa que precisa sim, porque para poder se comunicar com aquele cliente, ele precisa de mais ações do cliente. E aí a gente faz esse documento a mais que é o termo de uso. A política de privacidade seria, então, algo assim, eu falando, eu vou pegar os seus dados, eu não vou colocar ele aí público na internet. Seria isso. Enquanto os termos de uso eu falando, eu tô pegando seus dados, mas eu vou entrar em contato com você, te enviar a promoção e alguma coisa nesse caso. Na política de privacidade, você também coloca esse tipo de abordagem. Nos dois eu coloco, então. Nos dois. Show, podia ser um documento só, né? Só que o termo de uso dá à pessoa aquela opção de clicar e falar assim, aceito. Olha, isso já tem essa diferença, hein? Tem. Porque se é um consentimento, por exemplo, você vai tratar dados baseado na base legal do consentimento. Aí, nos termos de uso, você vai colocar. E aí, a pessoa vai falar assim, você vai consente que eu continue usando seus dados? Sim ou não? Semelhante à política de cookies, né?
que quando a gente entra no site, você que inclusive eu também não tenho, mas vou colocar em semana que vem e já vai estar aqui. Já coloca, porque parece que você usa bastante os cookies, né? Não, 100%, né? A gente trabalha com tráfego, inclusive não só eu, mas quem está assistindo aqui também, todo mundo que tá aqui dentro aqui. E colocar ainda o opt-out, né? Para ele poder, para a pessoa escolher se ela quer ou não. O que eu quero que você faça. Eu quero que você colete cookies apenas de desempenho. O de desempenho, por exemplo, se a pessoa não tiver lá, ela não consegue nem navegar no seu site. Sim. Então, precisa ter. Ela precisa de consentimento? Não. Mas aí a gente entra no de marketing. Eu quero que você fique me mandando propagandas o tempo todo. Então, eu tenho que ter essa opção de não, eu não quero. E aí, a gente entra também no caso seguinte. Eu tô aqui coletando dados e tal, eu tenho minha newsletter. Ali eu tô só mandando conteúdo, só que eu não tenho finalidade nenhuma, eu sou uma ONG. Não tenho finalidade nenhuma de te fazer uma proposta comercial. Eu ainda me enquadro na LGPD, tipo, ela tem finalidade além da comercial? A LGPD ela aplica para empresas, para CNPJs, direito público ou privado, independente. A gente só fala em Lei Geral de Proteção de Dados ligada à CPF, a pessoa física, quando essa CPF trata dados com finalidade econômica. Pronto. Sim. Agora, todos os CNPJs, igrejas, ONG, fundação, todos precisam independente se tem finalidade econômica ou não. Independente, porque todos tratam dados. A LGPD ela não está ligada apenas à economia. Ela está ligada a tratamento de dados. Essa é uma parte importante, porque parece a gente não consegue desvincular muito essa questão. Não é só para o ambiente empresarial e econômico, não. Ela são para todos, inclusive a igreja. Que isso, igreja? Já teve casos de igreja vazar dados? É a coisa mais fácil. Sabe o que? Uma Sério? Sério, não é difícil, não. Cartão de batismo. Cartão de batismo. Se a secretária da igreja não tiver cuidados de manter aquele arquivo fechado ou descartar, só rasgar e jogar na lixeira, ela vazou dado. Caramba, você tá brincando? Como é que... Não, você tá brincando. Não. Se eu rasgar o dado e jogar na lixeira, eu vazei o dado? Vazei, porque ele é fácil de emendar. É igual um quebra-cabeça, vai. Que isso, cara. Exatamente, O buraco é bem mais embaixo, né? Sim, é por isso que precisa de um consultor. É por isso que a gente precisa de um advogado, né? Tá achando que é o quê? Só chegar lá e... Aí você me perguntou lá atrás sobre a questão do profissional. Por que preferencialmente o consultor de LGPD, ele precisa ser um advogado? Porque advogado entende de instrumento jurídico. Sim. Ele entende de instrumento jurídico. Então, quando ele vai fazer o desenho de um contrato, quem que faz esse desenho de contrato? Quem tem esse poder para fazer? É o advogado. É ele que entende de lei. Não adianta colocar lá no Ctrl+C, no Ctrl+V para gerar o negócio, porque não adianta. Não vai funcionar. Não. Inclusive é o seguinte, Seu contrato comigo estava errado, amigo. Aqui, mas que contrato lá? Calma aí, isso aqui... Não sei se a gente vai colocar isso aqui na ideia. Mas que contrato lá? Não foi Ctrl+C, Ctrl+V não, tá? Paguei advogado para fazer. Pois é, menino. A questão do consentimento lá não tá legal, não. Pois é, então... Nós vamos corrigir aquilo. É isso aí, ó. Tá vendo? O Magno. O Magno. Nós pagamos 1.200. Tivesse pagado advogado que entende de LGPD. Esses dias um cliente procurou só para fazer contrato de trabalhista. Aí a advogada me convidou para fazer a parceria, porque ela falou assim, você entende de LGPD? Eu preciso também criar algumas proteções, porque ele trata muitos dados também. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Aí ela tá assim, tem um contrato que a gente consegue visualizar e esse contrato talvez a gente aproveite algumas cláusulas, enfim. Quando eu vi, eu falei assim, não dá não, filho. De LGPD tá todo errado. Tá aquele monte de recortezinho de contrato, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente pega assim e coloca somente a frase. Nós estamos adequados à LGPD. Isso não é adequar um contrato à LGPD. Não é. Você precisa colocar os termos que a LGPD determina. Esse contrato aí que você tá falando, que a gente enviou. Sacanagem. Enviar contrato para advogado. Achando que a gente não ia ler? Quem pensou nisso? Meu Deus do céu. E ainda pensou assim, ela não vai ler. Aqui, mas esse contrato é até engraçado que eu mandei as meninas fazer. A gente conheceu os meninos lá no grupo em um grupo uma comunidade dessas aí de marketing e tal. E elas são advogadas mesmo, tá, gente? Não tem nada contra, não. Mas uma coisa que a gente percebeu é que realmente não estava, assim, adequado à nossa demanda, né? E aí, eu tava outro dia lá no Facebook e tal, e aí eu
vi lá um negócio, contrato, R$90 na Hotmart, contrato de tudo quanto é coisa. Um advogado vendendo contratos, modelos de contrato, né? Modelo de contrato de... Tiro no pé. Então, pra agência, pra... Fui lá e comprei. Tava 90 conto, falei, vou comprar esse negócio Baratinho, aqui. né? Baratinho, tá top. Quando eu bato lá, o que eu vejo lá em um dos contratos? O quê? O mesmo contrato. Com os mesmos termos. Ou seja, compraram o contrato e me revenderam. Compraram por R$90 e eu comprei e me revenderam por 1.200. Tá aí um baita do negócio. Pois é. Mas uma hora cai na questão da Caiu, fraude, pô, né? já caiu. Se eu quisesse denunciar, já... E isso é em todo... Por isso que a gente fala que você comprar pack de documento não é seguro. É. Você constrói documento. É por isso que dá trabalho. Valorizem o advogado, gente. Dá trabalho. E como é que a gente consegue, assim, por exemplo, no meu caso, eu paguei um advogado, foi lá e fez um negócio pra mim e me entregou. Eu, obviamente, confiei cegamente que aquilo ali tava maravilhoso, lindo. Como que eu, como leigo, vou realmente pegar aquele contrato e falar, ó, tipo, como que eu vou auditar aquilo ali pra saber se realmente tá bom? Tipo, eu só posso confiar? De lei, meu amigo. Então tem que estudar pra caramba. É uma coisa que vocês, como empresários, precisam levar isso pro coração e pra realidade. Não, fala isso aí pro empresário ali. Você precisa fazer parcerias com pessoas confiáveis. Não pegue profissionais, né, soltamente achando que tô vendendo pack de documento, achando que você vai estar em conformidade. Geralmente o setor jurídico é o último que a gente pensa, né? Sim, infelizmente. Isso aí. Infelizmente, todas as empresas pensam, vou gastar com advogado, não. É por isso que o compliance, ele vem justamente... O que é o compliance? É a conformidade, é você colocar a empresa em conformidade com a lei. Você tem um setor de compliance, é um modelo de gestão, né? Sim. É um modelo de gestão. Mas o compliance, ele é um assunto para outro. Esse já é mais complicadinho, né? Ele é bem... mas é bom. Porque a gente fala sobre anticorrupção, sobre o CDE, e tem vários... porque tem bem mais coisa dentro de uma empresa, né? Seja ela física ou digital, do que tratamento de dados. A empresa, ela precisa ter parcerias com jurídicos, sim. Que você contrate um advogado por demanda. Igual você falou, você pagou R$1.200 para um contrato pronto. Você pagaria R$1.200 para um advogado... Não pagaria R$1.200 porque tem tabela da OAB. Mas você pagaria um pouco mais caro para um advogado que construa um contrato para você segundo a sua necessidade. Ai, meu coração. Fala nada disso, você não gosta nem do... E aí o cara tá te me zoando atrás das câmeras. Você vai contratar por demanda. Eu preciso de um documento que fale sobre isso. Construa um contrato para mim de acordo. Ele vai fazer o profissional sério vai fazer uma reunião com você e vai te pedir os apontamentos para ele construir esse documento. E por isso que ele tem que te cobrar por isso, porque a realidade é outra. Quando a gente senta para fazer um documento, vocês não fazem ideia da quantidade de coisas que nós temos que pensar e da quantidade de riscos que nós temos que imaginar que pode incorrer e tentar ali colocar o máximo possível dentro daquele documento para proteger o negócio. Isso é doideira que a gente estava até conversando lá, né, lá no restaurante, falando sobre isso. E a gente... É notável que só as grandes empresas realmente elas entendem isso e tendem a investir nisso aí, né? As menores não estão nem aí para essa questão. Não pensa na questão do risco do negócio. Na verdade, o microempreendedor ele precisa agora expandir a sua mente para o crescimento. E se ele precisa crescer, primeiro ele precisa investir para depois ele ter retorno. Mas já teve caso de você chegar no microempresário e chegar para ele e falar que isso aqui tá errado, tal, vamos trabalhar nisso, e ele falou pra você tá doida? Pra que eu vou mexer nisso? Eles não estão acreditando na LGPD ainda não, mas deixa que ela tá chegando. E a LGPD, ela tende a pegar mais pesado? Tipo assim, em algum momento? Por exemplo, a gente tá numa fase de adequação, no caso, mas vai ter a fase... Vai. Mesmo quando o Código de Defesa do Consumidor começou, as pessoas meio que desacreditaram. Até o judiciário começar a receber demandas referentes a esses conflitos. Com a LGPD não está sendo diferente, não. Se você puxa no Google aí ações envolvendo LGPD, você vai ter um bocado. Que isso, cara. Já está tendo. Inclusive, as petições que eu construo, se eu percebo que existe apontamento de LGPD, eu já vou colocando ali, para já criar esse hábito. Mesmo em relações trabalhistas, pasme, tá? Relações trabalhistas, você vê ali pegada de LGPD, ações envolvendo LGPD, ações cíveis, ações consumeristas, todas envolvendo LGPD. Você já consegue encontrar muita coisa.
Se a gente for observar bem, né? Eu vou falar da área da sua irmã, previdenciário. No previdenciário, tivemos problemas com o INSS. Por quê? Eles vazaram dados? Porque o que acontece? A gente não consegue entender... Isso dá um corte aí, alô, INSS! O que acontece? Alguns dados, como que eles conseguem, essas empresas que mexem com empréstimo consignado, como que conseguiu tantos dados assim? Não, isso é publicizado. Não, realmente, cara, você falou bem, eu trabalhei uma época aí gerando lead para uma empresa de consignado. Eles me procuraram para me gerar lead. Gerar lead é certinho, né? Só que aí tinha um software lá que ele pegava os dados de idosos aposentados e aí mandavam pro call center, assim, sem o consentimento deles, né? Que é aquela descagem automática lá, tá? Aí ligava pra pessoa lá e oferecendo. Aquilo ali é totalmente crime, então. Tá desconforme. Na moral, você trabalha aí, quem tá vendo esse negócio, trabalha com crediário, sai fora, filho. Tem que ter muita atenção, né? A gente brinca, mas a coisa é muito séria. Outro dia minha prima estava lá em casa, ela falou assim, ela viu um ebulidor, né? Aquele negócio de fazer café. Falou, será que isso tem lá no Brás, que ela é de São Paulo? Eu falei assim, minha filha, no Brás eles vendem até dados, no pendrive. Realmente tem... Puxa aí que vocês vão achar. Na verdade, tem até... Você buscar no Mercado Livre hoje lá, tá lá um CDzão, assim, cheio de... É o que o pessoal chamava antigamente de mailing, né? Mala direta, né? Exatamente. Tipo, o pessoal vendia esses dados de mala direta para você oferecer. E os call centers antigamente pegavam muito isso aí. E desde quando o mundo é mundo, os dados, ele é um grande ativo dentro da empresa. Sim, exatamente. Sempre foi. Principalmente dado de cliente. Né? Então, por isso que nós precisamos agora entender a importância disso que está dentro do nosso... Entender que o faturamento maior que nós temos não é aquele dinheiro que está entrando. Sim. Mas sim aqueles dados que nós estamos coletando. Ele é o maior ativo. Por que você foi mexer com isso? Porque eu amo. Bom, como é que chegou? Como é que foi assim? Tipo... Acordei hoje, vou trabalhar LGPD, que é massa. Cara, na verdade, o que acontece? Vou falar a realidade, né? Eu trabalhava numa empresa até muito boa, e aí eles colocaram o modelo de gestão de compliance. E quando eu fui lendo sobre compliance, eu fui me interessando. Eu acredito que das funcionárias eu fui uma das poucas que leu os documentos todos. Quase ninguém. Né? E aí eu li aquilo e me apaixonei. Falei assim, nossa, isso aqui é coisa boa de fazer. Eu vou me especializar. E aí eu fui buscar uma especialização voltada. Porque na faculdade de Direito, eu já estava com um conflito interno. O que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Você não sabia ainda a especialização? Eu sabia que eu ia trabalhar com o direito do trabalho. Porque Sim. eu sempre gostei dessa pegada do direito do trabalho. Mas aí, quando eu saí, eu ficava assim, gente, eu não gosto de briga. Não gosto de conflito, não gosto de contencioso. E aí eu comecei a descobrir essa questão da advocacia preventiva. Que ela vem e ela faz exatamente isso. Ela coloca para os negócios orientações, procedimentos, que não vai acabar com o risco, mas vai mitigar esses riscos. Sim. E quando essa empresa que eu trabalhava implantou o modelo de gestão do compliance, eu vou fazer esse trem. É bom. E aí eu comecei a estudar sobre e fui fazer a pós-graduação. Mas na pós-graduação não tinha direito do trabalho com compliance, mas sim direito digital e compliance. Acho que pegou a melhor área, né? Porque é algo novo no mercado. Não, assim, estava muito novo, né? Porque até hoje tá, né? Acho que... 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados é de agosto de 2018. Tinha recém-lançado. Um amigo de faculdade, da escola que eu trabalhava, Diogo, muito inteligente, eu falei para ele, Diogo, o que você acha de eu fazer essa pós? Ele me deu uma resposta que eu falo assim, nossa, parecia assim, Deus soprando no ouvido dele, fala com ela. E aí ele falou assim, Cleide, tem coisas que a gente faz que a gente ignora e acha que não vai dar em nada, mas lá na frente a gente vê o resultado disso. Faz, porque isso é diferente. Isso é a bola da vez. A escola que eu trabalhava, trabalhava sempre com tecnologia e inovação. E aí eu... Realmente tinha tudo a ver lá, né? Sim, tinha tudo a ver. E aí eu me apaixonei com esse meio digital. E hoje o que a gente mais tem falado é sobre isso. Esses ambientes digital. Metaverso, criptomoeda, NFTs... E o judiciário precisa agora se preparar para esses novos conflitos que estão chegando na sociedade. Sim. E os advogados também precisam compreender como que funciona
esses novos procedimentos, essas tecnologias, essas informações tão inovadoras e para a gente também poder aí trazer esse equilíbrio social, né? Em breve o direito digital vai ser reconhecido só como direito, né? Porque a internet, o digital tá pegando assim como marketing, né? A gente fala marketing digital, mas hoje em dia basicamente é marketing, tipo, porque tudo é digital. Hoje a gente vê dentro do direito muitas coisas envolvendo o digital, provas digital, crimes digital. Então, se a pessoa não começar a estudar sobre, ela vai ficar para trás, né? Com certeza. A gente vai fazer um próximo podcast aí falando do compliance, que esse assunto aí eu acho que... Vocês vão gostar. Ainda mais para quem tá escalando, né? Eu acho que é interessante para quem tá escalando o negócio, tá crescendo e tal. E no mais, é isso aí. Foi um ótimo podcast. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei, tá? Que bom! Tirei muitas dúvidas. O pessoal viu aí que, tipo, a gente... O interessante é que a gente mostrar que a gente nunca tá 100% certo, entendeu? Por exemplo, a gente mesmo aqui da EdSchool, a gente tava errado, então resolvemos chamar, vamos trabalhar isso aqui, porque tem que cara, tem que fazer, não tem jeito. Não vai... Empresa nenhuma vai poder ficar de fora desse processo. Isso é segurança para quem tá comprando, né, cara? Para o cliente, ou para quem tá não só comprando, né, mas para quem... E para a continuidade do seu negócio. Exatamente. A gente precisa entender que nós precisamos perpetuar o nosso negócio. Sim. Não deixar ele solto. A gente precisa deixar para gerações futuras. Inclusive, quem quiser saber mais sobre LGPD, tem o curso que a Cleide gravou pra gente lá dentro do EdSchool Prime, lá em Web Analytics, tá? Na formação de Web Analytics, você vai achar lá o último módulo. Isso aí ninguém tem, tá? No mercado. Você não acredita, ninguém. Tipo, o pessoal ensina Analytics, ensina Web Analytics e tal, mas ninguém ensina a questão da LGPD. E eu vi que era uma necessidade até minha. Eu até te mandei, né? Quando eu te mandei o curso, eu falei, aqui, o que você acha da gente falar disso aqui? Aí tinha uma série de coisas, ela mó nada a ver. Tava muito técnico, não dá não. Tava muito técnico, não ia dar, né? Aquilo era para advogado. E aí, pra quem quer aprender a fazer. Exatamente. Então, a gente que é estrategista de marketing, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, mas o ideal mesmo é contratar um consultor para ele resolver isso aí. Inclusive, você atende online? Atendo. Então, você atende online, a gente vai deixar o número dela aqui, ó, na descrição do vídeo. Vocês podem chamar o Instagram dela também. Qual que é o arroba? Você me fez trocar o arroba do meu... Cara? Cleide. Você já trocou? Troquei, essa Olha só, a gente você vê como é que a gente troca informação, né? Foi consultoria de lá e de cá, consultoria pra lá, viu? Foi uma troca. Tava underline ADV, né? A gente colocou... Underline LGPD. Ponto. E você achou ainda, né? Tava disponível. Depois eu vou conferir se deu certo. Assim como o Diogo, eu também te dei aquela ideia maravilhosa que vai perpetuar. Vai perpetuar. E eu vou lá na frente, quando eu estiver dando uma entrevista um pouco mais... Lembra aquele dia lá que, na frente eu vou lembrar desse dia. Lembra aquele dia que ele falou assim, coloca LGPD, isso vai mudar minha vida. E mudou. E vai mudar. Eu tô torcendo. Isso aí, gente. Valeu. Até o próximo. Gente. Tamo together. É nóis.